E aí galerinha, aqui é o professor de História Danilo. Hoje nós vamos dar início ao segundo momento desse livro de vocês, a parte B, onde nós vamos nos debruçar um pouco sobre a história do Brasil, beleza? O primeiro capítulo ele faz exatamente essa transição entre o que seria uma história geral e a história do Brasil. Bora lá! Pessoal, para quem não sabe, a história do Brasil começa muito antes da descoberta, entre aspas, dele lá no ano de 1500. Na prática, o Brasil ele teve sim uma pré-história que também pode ser chamado de período pré-cabralino, que seria o momento que antecede os fatos que antecedem a chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral. Esta visão, no entanto, ela está mudando, pois vários povos habitavam este território antes da colonização portuguesa, beleza? Para vocês terem ideia, a presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil vem mais de 12 mil anos atrás, conforme evidências arqueológicas. 12 mil anos atrás é mais antigo do que a civilização egípcia, por exemplo. Ao menos duas diferentes rotas migratórias contribuíram para o deslocamento na América pré-colombiana, e isso desconsiderando, é claro, lá em 1492, a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América. Os primeiros humanos surgiram na África há 3,2 milhões de anos atrás. Assim é correto afirmar que os seres humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias que permitiram o povoamento dos outros continentes. Para o nosso caso aqui do continente americano, a corrente mais aceita é a migração através da passagem lá do Estreito de Bering, entre diferentes períodos. Os seres humanos chegaram a Alasca e de lá partiram ao restante do continente. Mas professor, como é que eles conseguiram transpor ali a distância entre o continente asiático e o americano? Eles nadaram, eles percorreram esse percurso com canoas, com navegações? Bem, existem indícios de que naquela época, através do congelamento, da época de resfriamento da Terra, ainda tínhamos placas glaciais que permitiram a transição desses povos de um continente a outro, no deslocamento a pé, literalmente. Outra rota de deslocamento seria a do Pacífico. Como a altura do mar era mais baixa nessa região e havia mais ilhas ao longo do oceano, os seres humanos puderam vir navegando a Patagônia e a região que hoje corresponde ao Brasil, tá certo? Esses primeiros povos que povoaram a região que hoje compreende o Brasil, pessoal, eles tinham características bem específicas. Hoje, a historiografia divide eles em três classes: caçadores-coletores, povos agricultores e povos do litoral. Os caçadores-coletores, consequentemente, eles apresentavam uma postura nômade. Eles viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil anos atrás e 2.500 anos atrás. Ocupavam a região do sul do Nordeste e habitavam cavernas e florestas, usando arcos e flechas, boleadeiras e bumerangues para empreender a caça. Alimentavam-se da carne conseguida através dessa atividade, de pequenos animais, peixes, moluscos e frutos silvestres. No Nordeste é possível encontrar inclusive exemplos de arte rupestre que remontam a esses povos. Já na região sul, destacam-se os homens de Umbu, que viveram nos pampas gaúchos. Estes foram os responsáveis pelo uso de arco e flecha que foi herdado pelos indígenas brasileiros. Temos também os chamados povos do litoral ou sambaquis. Esses povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde a região ali do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul em meados de 6 mil anos atrás, lá por volta de 4.000 a.C. Eles alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores. Os homens dos sambaquis eles eram sedentários, pois não tinham a necessidade de se deslocar para buscar alimentos, então viviam ali naquela região litorânea, dependendo dessa coleta de animais e frutos marítimos. Dessa dieta deles, as conchas descartadas, com as quais obtinham os moluscos, foram se amontoando ao longo das praias e assim foram aproveitados para a construção de casas. Esses são os principais vestígios para estudar esse povo.
Também foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários objetos e pintados de vermelho. Isso significa que os homens sambaquis eles já contavam com ritos funerários e acreditavam na noção de vida após a morte. E os últimos povos, cronologicamente falando, são os povos agricultores que viveram lá em meados de 3.500 anos atrás a 1.500 anos atrás. Eles habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul, foram chamados de tararés e no sudeste e nordeste de tupis. Esses povos deram origem às diferentes tribos indígenas que encontramos hoje no Brasil. Os tupis conheciam a agricultura e por isso eles eram sedentários. Já a atividade da cerâmica era usada para armazenar alimentos e como urnas funerárias para alguém que falecia. Aí muitos de vocês podem perguntar, mas professor, como é que a gente sabe tanto da pré-história do Brasil? Eu nunca vi um livro que conta a história da França considerando a pré-história. Quando eu vou estudar pré-história, eu falo do paleolítico, do neolítico, mas a gente nunca menciona isso que o senhor está falando agora. Bem, pessoal, é importante a gente destacar que isso é uma história contada a partir de outra visão diferente daquela historiografia etnocêntrica e eurocêntrica. Nós estamos falando aqui de uma história construída através de vestígios físicos deixados por essas tribos, por essas civilizações que habitaram a região que hoje compreende o Brasil. Um dos principais vestígios que nós temos acesso são as chamadas pinturas rupestres, encontradas hoje em diversos sítios arqueológicos espalhados pelo país. Dentro dos estudos arqueológicos desenvolvidos na América, o Brasil, para você ter ideia, concede uma significativa contribuição proveniente desses sítios arqueológicos. Entre os estados que apresentam antigos vestígios da presença humana, podemos destacar, por exemplo, os estados do Piauí, Minas Gerais e de regiões litorâneas lá do centro-sul do país. Lá no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, um grupo de arqueólogos liderados por Nied Guidon notificou a presença de facas, machados e fogueiras com cerca de 48 mil anos de existência. Imagina aí, registros escritos não temos, mas registros físicos, monumentos materiais que remontam a uma história tão longa e tão antiga quanto outras histórias que nós temos acesso lá em História Geral. Entre as principais conclusões desses estudos, destaca-se a presença de comunidades coletivas que caçavam e utilizavam fogo para protegerem-se e alimentarem-se, se assemelhando muito à pré-história que antes havíamos estudado nos capítulos passados. Já outro sítio arqueológico, localizado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é o local onde está registrada uma das mais notórias descobertas da arqueologia nacional e também continental. Para vocês terem ideia, foi lá naquela região que se achou o antigo fóssil da Luzia, que é considerado o fóssil humano mais antigo dentro do continente americano. Para vocês terem ideia, esse crânio feminino ele data de 11.500 anos atrás, e pesquisas desenvolvidas a partir desse fóssil abriram portas para novas teorias sobre o processo de ocupação do continente, para a ocupação da América em geral e da região brasileira em específico. Os traços de Luzia, como vocês podem observar aí na imagem, traços negroides, levantam a suspeita, por exemplo, de uma onda migratória vinda da Oceania, responsável pela ocupação do nosso continente, o que faz com que os cientistas acabem tendo que rever todas as teorias que eles já tinham confirmado, que eles já tinham vários preceitos que agora parecem não fazer tanto sentido diante desse fato histórico. E dito isso, pessoal, eu quero fazer agora a transição entre a história geral e a história do Brasil em específico. Como é que essas duas histórias se completam, permitindo o desenvolvimento do que nós chamamos de história do Brasil? Bem, pessoal, nós já falamos sobre os povos que ocupavam aqui a região da América, sobre as teorias que permitiram o povoamento desse continente. Agora nós vamos falar sobre a interação desse mundo americano e do mundo antigo europeu através de um processo que nós chamamos de expansão marítima, mais especificamente lá do país de Portugal.
Para vocês terem ideia, Portugal ele vai ser formado por um processo de grandes mudanças, onde a nacionalização de impostos, leis e exércitos favoreceram suas atividades comerciais. Nesse período aqui, lá por volta de 1400 e 1500 depois de Cristo, nós estamos falando das chamadas rotas do Oriente, aonde vinham as chamadas especiarias lá do Oriente para dentro da Europa. E boa parte das nações naquela época de economia mercantil visavam participar também desse comércio para tirar algum lucro. Para vocês terem ideia, essas especiarias, que para nós hoje são artigos simples de condimento, de tempero, de tintura para tecido, naquela época era algo extremamente caro, era artigo de luxo. Então, grande parte dos países passaram a se envolver num processo de expansão marítima, de domínio do mar, buscando novas rotas comerciais possíveis para se alcançar o Oriente. Portugal, pessoal, vai ser o pioneiro nesse processo de expansão marítima. A burguesia portuguesa naquela época, buscando se livrar dos altos preços cobrados pelos intermediários que compravam os produtos no Oriente e vendiam a altos custos aqui dentro do continente europeu, e também almejando participar dessa atividade comercial, eles vão tentar consolidar novas rotas comerciais marítimas que fizessem um contato direto com os comerciantes lá do Oriente. Patrocinados pelo infante Dom Henrique, vários navegadores, cartógrafos, cosmógrafos e homens do mar foram reunidos na região de Sagres, que se tornou um grande centro da tecnologia marítima da época. Então, a partir de 1415, nós temos o primeiro grande marco dessa grande navegação portuguesa, que vai ser a conquista de Ceuta, a região norte, noroeste ali da África, que inicia um processo de consolidação das colônias portuguesas ao longo do mundo, mais especificamente na costa litorânea lá da África, beleza? Esse primeiro momento da expansão marítima portuguesa alcançou seu ápice quando os navios portugueses ultrapassaram a chamada Cabo das Tormentas, que atualmente é conhecido como Cabo da Boa Esperança, que até então era um dos limites, literalmente, das fronteiras do mundo conhecido. Já no ano de 1947, o navegador Vasco da Gama empreendeu as últimas explorações que concretizariam a rota rumo às Índias. Isso garantindo um trajeto seguro circunnavegando o continente africano. Com essa descoberta, o projeto de expansão marítima de Portugal parecia ter sido concretizado. No entanto, o início da exploração marítima espanhola firmou uma concorrência entre os países ibéricos, Portugal e Espanha, que foi obrigado a ceder certos domínios através de tratados e de bulas papais. E é dentro desse contexto de exploração portuguesa, construindo colônias ao longo do continente africano e asiático, que nós temos a chamada descoberta do Brasil, né? Descoberta com grandes e garrafais aspas aí. Pedro Álvares Cabral ele vai liderar uma expedição saída lá de Portugal que contava com 13 embarcações, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Basicamente, Pedro Álvares Cabral ele vai ser dito como o descobridor dessa região, que seria mais tarde inclusa nos domínios coloniais de Portugal. Aí muitos de vocês podem perguntar, professor, por que descobrimento seria uma ironia, estaria entre aspas? Bem, olhem aí no mapa, pessoal. A expedição de Cabral, ele contou com 1.500 homens no total, saindo lá no dia 9 de março de 1500. Após ele zarpar, a expedição navegou diretamente para o arquipélago de Cabo Verde, portanto tomou uma rota distante da costa africana. A rota usual, que seria aí essa rota azul dos portugueses rumo à Índia, era muito mais próxima à costa africana. Mas de uma hora para outra ele mudou o seu destino e passou direto lá para o Brasil.
Então, esse desvio de trajeto mostra que o descobrimento não foi algo acidental, mas sim algo intencional, que os portugueses já tinham a desconfiança da existência dessas terras e que, através da expedição de Pedro Álvares Cabral, ele vai garantir o domínio dessas regiões. Aí vocês podem estar com a dúvida aí de alguns minutos atrás. Espera aí, professor, o senhor disse que Portugal e Espanha passaram a dividir as novas terras descobertas, esse processo de expansão marítima? Sim, é verdade. Por incrível que pareça, por quase 100 anos, apenas Portugal e Espanha participaram das expansões marítimas. Então, basicamente, tudo que era novo, tudo que era terra nova, continente novo, território novo, povos novos, eles estavam literalmente dividindo entre eles dois, entre si. Então, para literalmente definir as fronteiras desse novo mundo, desse além-mar, foram constituídos 2 documentos que definiriam as fronteiras do novo mundo. O primeiro deles seria a Bula Intercoeteira, assinada lá pelo Papa Alexandre VI no ano de 1493. Esse documento concedia à Espanha as terras descobertas ou que se descobrissem a partir de um meridiano criado, né? Essa linha não existe no mapa, ninguém ia traçar uma linha no mar, mas através dessa fronteira invisível que estava sendo definida, a distância de 100 léguas ao ocidente de qualquer uma das ilhas de Açores e Cabo Verde, seria domínio da Espanha, enquanto que qualquer território descoberto antes dessas fronteiras seria domínio de Portugal. É claro que isso daí deixava uma porção bastante grande do continente americano para a Espanha. Se vocês olharem aí no mapa, basicamente todo o continente americano ficaria sob o domínio da coroa espanhola. Então, no outro ano, em 1494, Portugal ele vai empreender a publicação de um novo tratado, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Ele anulava a bula intercoeteira e ampliava a distância desse novo meridiano para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, o que permitiu que Portugal ele pegasse uma fatia do que hoje seria o território brasileiro. Aí vocês pensam, professor, mas os portugueses eles foram burros. Eles dividiram o território 20% para os portugueses e 80% para os espanhóis. É importante a gente destacar aqui, pessoal, que na época que esse documento foi publicado, e por muitos anos não se sabia, não tinha compreensão total das dimensões do continente americano. Era um continente completamente novo, tá certo? Então essa linha de 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde era uma expectativa, não se tinha tamanho entendimento da proporção que era o continente americano naquela época. E para concluir a aula de hoje, pessoal, eu gostaria de tirar uma dúvida que eu já vi muitos alunos perguntar. Por que Brasil, professor? O que é que tem esse nome? O que significa esse nome? É importante a gente saber, pessoal, que o nome Brasil surge muito antes da terra que seria o Brasil de fato. Esse nome existe desde o século XIV, já incluso nos mapas europeus, que escreviam o nome dessa região de várias formas. Brasil, com C, Brasile, Bercil, Braxile. São várias variações que, ao longo do tempo, foram denominando a região que hoje chamamos de Brasil. Para vocês terem ideia, lá em 1500, Pero Vaz e Caminha nem chamava o nosso país, o nosso território de Brasil. Ele se referia como Vera Cruz, Terra dos Papagaios ou Santa Cruz. Então, Brasil é um nome muito mais antigo que antecede a própria descoberta dos europeus do Brasil de fato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de curtir o vídeo. Qualquer dúvida e sugestão que vocês queiram, só é deixar aí nos comentários, beleza? Para a próxima aula, eu quero que vocês respondam as atividades nas páginas 116 e 117. Desejo a todos uma ótima semana e até mais.